China no comércio mundial. Vamos lá. A China é a segunda maior economia do mundo, isso vocês sabem, já me ouviram falar isso várias vezes. E por ser a segunda maior economia do mundo, tem tanta influência assim como os Estados Unidos. Então, qualquer coisa que acontece na China afeta também o mundo todo. Inclusive, é o nosso principal parceiro comercial, né? A maior parte das exportações brasileiras vai para esse país aí, vai para a China. Tanto o Brasil mantém uma relação muito próxima em relação à exportação, quanto também importação. A gente também compra muitos produtos chineses. Então, a China tem uma importância tanto a nível global quanto a nível regional. Dentro da Ásia, ela é a maior economia da Ásia. Fica ali disputando a influência, a hegemonia, o poder dentro da Ásia com o Japão, que já foi sim a segunda maior economia do mundo, já foi sim a maior economia da Ásia e perdeu posição para esse país aí, que é a China. A China, desde que entrou na OMC, na Organização Mundial do Comércio, no ano de 2001, se tornou cada vez mais desenvolvida no âmbito comercial. Por quê? Porque quando você faz parte da OMC, essa é a maior instituição de comércio do mundo, né? Todos os países praticamente do mundo fazem parte da OMC. Quando você faz parte da OMC, você participa de algumas regras, de algumas normas e, de certa forma, se beneficia, né, dentro disso aí, dessas regras, dessas normas, para o comércio do seu país com outros países. Então, desde que a China ingressou na OMC, ela passou a aumentar significativamente as suas trocas comerciais. Ok. E aqui tem, né, os países que ela mais exporta produtos, mais vende produtos chineses, e os países que ela mais importa, mais compra, né, de produtos. E daí a gente vai ver que não tem muita diferença dos exportadores para os importadores. Olha, os países que ela mais exporta produtos são os Estados Unidos, aqui Hong Kong, que é uma região que pertence a ela, mas lembra que Hong Kong tem uma certa autonomia, né, como se fosse coisa realmente separada, embora esteja dentro do país. Então, certa autonomia administrativa. Então, os países que ela mais exporta seriam Estados Unidos, aqui é uma região, né, Hong Kong, Japão, Alemanha e Coreia do Sul. Japão, ou seja, a segunda maior economia ali da Ásia, né? A Alemanha, que é a maior economia da Europa, é a quarta do mundo, e Coreia do Sul, que é um tigre asiático, bem pertinho ali da China. Embora a China tenha grandes relações também com a Coreia do Norte, mas não do ponto de vista econômico, assim, tão intenso quanto esses aqui, certo? Com a Coreia do Norte é mais um acordo diplomático, como é que eu posso dizer, um friend, um amiguinho ali para todas as horas, né? A gente vai ver que está falando aqui um pouquinho sobre a relação da China com a Coreia do Norte. Grande parte do que a Coreia do Norte ela o que faz com que a Coreia do Norte se mantenha firme, né, com aquela ditadura que o país vive desde o final da Segunda Guerra Mundial, é a ajuda que a China dá à Coreia do Norte. A China manda money para a Coreia do Norte, manda armamentos para a Coreia do Norte. Então, assim, o que faz com que a Coreia do Norte se mantenha bem ali naquela área, no mundo todo, é a China, certo? Mas não assim desse ponto de vista, não tem tanta relação comercial entre eles dois. É mais essa questão de ajuda mesmo, né? Que a China ajuda bastante, porque na verdade são países vizinhos, são países que utilizam o mesmo sistema político, que é o sistema socialista, comunista, né? Que não é, mas enfim, que eles dizem que é. Enfim. Aí aqui tem, né, os países que eles mais importam, mais compram produtos. Como eu falei, não tem muita diferença dos exportadores para os importadores. Ó. Estados Unidos de novo, Coreia do Sul de novo, Japão e Alemanha. Então, esses são os países aí que a China mais mantém relações comerciais. São os principais. Mas não quer dizer que ela não mantém relações com outras partes do mundo. E mantém sim. Tem um tópico aqui do livro que vai falar da relação de China e Brasil. E outro que aborda bem a questão da China com o continente africano, né? Que é uma das áreas que a China mais investe hoje em dia, dentro do continente africano, sobretudo visando aí as matérias-primas existentes dentro do continente africano e também os recursos energéticos, né, que a China precisa importar de alguns locais do mundo, como por exemplo o petróleo e o gás, que ela não consegue produzir tudo que ela necessita, né, como eu falei, ela precisa comprar. Ok, então vamos lá. Os produtos que a China mais produz e exporta, quais são? Geralmente são produtos eletrônicos e produtos que são frutos de peças de escritório. São os produtos que ela mais vende. Olha aqui, ó. E dentro dos produtos eletrônicos seriam unidades de disco de computadores, equipamentos de transmissão, telefones, circuitos integrados. Esses são os produtos que ela mais exporta a nível de produto eletrônico. E também produtos ligados a escritório, né, de empresas. Também exporta bastante peças de escritórios de empresas. Em contraposição, os produtos que a China mais compra, mais importa, são produtos ligados ou a matéria-prima, recursos minerais, como petróleo, ouro, minério de ferro, e também automóveis, né? São os produtos que ela mais compra de fora, de outros países. Ok, vamos para cá.
influência global. Eu já estava começando a falar um pouquinho sobre isso, mas vamos lá. A China é um país, como é a segunda maior economia do mundo, ela desempenha não só uma influência econômica global, mas também tem o maior exército do mundo, né? Aí em quantidade de pessoas, tem uma grande influência militar, tem uma grande influência política a nível global e também a nível regional. Dentro da região, dentro daquela área ali da Ásia, ela é o principal país. Então mantém bastante relações comerciais ali com os tigres asiáticos, com o próprio Japão. Tem uma certa rivalidadezinha com o Japão até hoje, né? Pelo fato de que eles ficam brigando ali para ver quem vai ter a hegemonia da Ásia, o poder dentro da Ásia. Eles brigam por causa de umas ilhazinhas, já vou mostrar, por causa de umas ilhazinhas que tem ali próximo dos dois países, da China e do Japão. Sim, outra coisa, o poder da China não vai só ali para a Ásia, né? O poder da China ele se estende, vai até ali a Oceania, pegando a Austrália, Nova Zelândia, que são países também que são muito influentes para a área de atuação da China. Enfim, então tem uma influência que ela é global. E hoje é um dos países que mais investe, como eu falei, dentro da Ásia, e mantém bastantes relações comerciais com a América Latina, que é onde o Brasil está localizado. Sobretudo o nosso país, né, que é um dos países que a China mais mantém relações comerciais aqui dentro da América Latina, o nosso. Então, sem se alinhar com os Estados Unidos ou com a Rússia, nem fica de um lado nem fica do outro, a China mantém uma posição de independência, muitas vezes apoiando alguns países em desenvolvimento, sobretudo do continente asiático e africano. E também aqui, o livro não fala, né? E também aqui na América Latina. Como membro, sim, faz parte do Conselho de Segurança da ONU, é um membro permanente, né? Ninguém tira. Lembra daqueles membros permanentes que ninguém tira? Estados Unidos, Reino Unido, China, salvo engano, França, e quem é o outro, meu Deus do céu? Membros permanentes da ONU, quer saber da ONU, eu quero saber do Conselho, mas deve estar aqui. Aqui, né? Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. São os países, e a China faz parte, né? São os países que ninguém tira do Conselho de Segurança, que é o principal órgão da ONU, em detrimento da questão da paz mundial, de conflitos que ocorrem no mundo todo, que decide, tem um poder decisório, e a China tem poder de vetar decisões. Então, eu não quero que faça isso. Não vai fazer. Eu posso vetar a decisão. Então, é por isso que é um dos fatores também que faz com que a China seja aí uma potência global, seja um país que tem um alcance global, né? Influencia todas as nações do globo. Potência regional, como eu falei, também é uma potência regional, tem uma grande influência em relação aos tigres asiáticos, mas também em relação à Oceania, com as maiores economias da Oceania, que é a Austrália e Nova Zelândia, e é o principal aliado da Coreia do Norte. O principal país aliado à Coreia do Norte é a China. Como eu falei, a China ela apoia a Coreia do Norte através de armamentos, de dinheiro que a Coreia do Norte precisa. Enfim, existe uma relação muito boa entre esses dois países. Olha que eles são vizinhos, certo? Existe uma relação muito boa, porque eles utilizam o mesmo sistema político. E, de certa forma, se torna, tipo, uma amizade ali, um best friends, uma coisa muito boa. Porque se houver algum conflito nessa região, ou com os próprios Estados Unidos, ou a Guerra Mundial, são países que estão ali próximos um do outro. E todos dois têm um grande arsenal nuclear, tem também um grande arsenal de armamentos, no geral, tem um grande exército bem equipado, bem treinado, enfim. São países aí que futuramente vão se dar bem, né? Porque eles estão amiguinhos. E como eu falei, a Coreia do Norte é um país que vem sendo governado desde o final da Segunda Guerra Mundial por um regime que é tipo uma ditadura hostil aos Estados Unidos, né? Que vai de contra as ideias dos Estados Unidos. E a China é o principal aliado dele, né? Como eu falei, aqui também, disse que o Japão e a China disputam a hegemonia dentro da Ásia, né? Eles disputam esse poder econômico, militar, político dentro da Ásia. E aí, como a China se tornou recentemente a segunda maior economia, durante muito tempo foi o Japão, isso ainda rola, né? Essa treta ainda rola bastante para saber quem tem ali mais poder, um ou outro. Eles disputam um territóriozinho aqui, um conjunto de ilhas, chamadas de Senkaku ou de Diaoyutai, depende se for na China ou se for no Japão, olha. Se for Senkaku é para os chineses e Diaoyutai para os chineses. Disputam por quê? Porque tem petróleo nessa região aí, nesse conjunto de ilhas. Tem petróleo aqui, certo? Nessa regiãozinha aqui, que fica tanto próxima à China quanto próxima ao Japão. Eles disputam essa região aqui. E que em petróleo, a gente sabe que a China não é autossuficiente em petróleo, precisa comprar de fora, então é uma região aí que é muito visada por esse país. E também pelo Japão, porque o Japão não é um país muito rico em recursos minerais. Também precisam comprar. Então,
né? Pode ser que um dia rola uma treta aí entre esses dois países por causa disso. Eles disputam essa ilha. Deixa eu passar para cá. Comércio, eu disse que tem um tópico falando exatamente sobre o comércio entre China e Brasil, e olha aqui, China e Brasil. Olha aqui, Brasil exportações por país, 2016. Olha aqui a quantidade de quase 20%, né? Quase 20% das exportações brasileiras vão para a China, vão para esse país. 12,31% para os Estados Unidos, e depois a Argentina, que é o nosso terceiro maior parceiro comercial, justamente pelo fato de que esses países fazem parte, Brasil e Argentina, fazem parte do Mercosul, né? Com a criação do Mercosul, aumentou muito as relações comerciais entre Brasil e Argentina, justamente pelo fato de que existe uma espécie de eliminação e redução, ou redução, de imposto sobre os produtos entre os países, né? Porque fazem parte do mesmo bloco, que é o Mercosul. Então, eles se tornaram, com a criação do Mercosul, aí grandes parceiros comerciais. É o nosso terceiro principal parceiro comercial. E, ao contrário do que a gente vê na mídia, a gente pensa, pelo que o nosso chefe do executivo fala, né? Pela situação, assim, de meio que babar o presidente dos Estados Unidos, vocês devem estar percebendo isso, devem vir percebendo isso. A gente pensa que os Estados Unidos é o nosso principal parceiro comercial, mas eles não são o nosso principal parceiro comercial. Já foram nosso principal parceiro comercial, mas hoje é a China. Então, aquelas declarações que vocês vêm vendo agora na pandemia, o filho do presidente acusou a China de ter criado o coronavírus para matar muitas pessoas e se tornar a maior economia do mundo. Não sei quem, tá o presidente, o chefe da República, o chefe do executivo, começou a soltar as indiretas para a China, também dizendo que a China era a grande vilã dessa situação que a gente está vivendo, e blá, 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 blá. Eles deveriam calar a boca? Deveriam. Por quê? Porque a China é o nosso principal parceiro comercial. Se a China decidir não comprar mais nossos produtos, é um déficit muito grande na nossa economia, porque quase 20% de tudo que a gente exporta vai para esse país. Então, eles deveriam ficar calados? Deveriam. Eles estão calados, permaneceram calados? Não. Mas, enfim, é a situação, é a nossa situação. Então, não são os Estados Unidos nosso principal parceiro, e sim a China. Desde 2009, eles se tornaram nosso principal parceiro comercial. O comércio entre os dois países, China e Brasil, aumentou agora, já no início do século XXI, e em 2009 eles se tornaram nosso principal parceiro. Agora vamos lá. A maior parte do que o Brasil exporta para a China são produtos do primeiro setor da economia. E geralmente a maior parte do que a gente compra da China são produtos do segundo setor da economia, que são produtos de valor agregado maior, porque são produtos industriais, que passaram por um processo industrial, é mais tecnológico, adiciona mais tecnologia, são mais caros. Aí se faz, vixe, não é coisa boa não. Mas veja a realidade do seu país. Nós somos um país ainda muito baseado na produção de produtos do primeiro setor. Né? Nós exportamos bastante soja, não só a soja in natura, claro, mas tipo, hoje a gente tem uma agricultura mais interligada à indústria, mas tipo, a gente ainda produz e exporta mais produtos primários. Então, são produtos que têm aí commodities, né, que a gente chama, são produtos de geralmente, baixo valor agregado no mercado internacional. Então, não é que o comércio do Brasil com a China é coisa negativa para o Brasil, é a situação do nosso país. É o tipo de economia que a gente mais, é o tipo de produtos que a gente mais produz, exporta. Vai fazer o quê? A gente deveria investir em quê? Em ciência, em tecnologia, investimento em indústria, investimento em pesquisa, em ciência, em educação de qualidade, deveria investir nisso, mas, enfim, né, os produtos que a gente mais exporta são, sim, produtos do primeiro setor, e os produtos que a gente mais importa da China são produtos industrializados, mais caros. Mas é a nossa situação que faz isso, que acontece, que faz com que essa situação ocorra. Então, mais de 75% dos produtos brasileiros que são vendidos para a China são primários, grande parte são primários, mais de 75%, que eles lá utilizam como em indústria de energia, em alimentação e construção civil. Os produtos que eles compram daqui, eles utilizam mais, né, nesses setores aí, utilizados na China em cadeias industriais de energia, alimentação e construção civil. Ok. Do lado de cá, os produtos que a gente mais compra da China, geralmente são produtos, como eu falei, do segundo setor, que passam por um processo industrial, né? Aparelhos de celular e os componentes, computadores, produtos químicos, vegetais secos, entre outros. São os produtos que a gente mais compra da China. Ou seja, a gente compra um produto mais caro, mas como eu falei, é a situação do nosso país, né? O traço em comum desses produtos chineses importados pelo Brasil é serem, em sua grande maioria, fruto de um processo de transformação industrial, laboratorial ou tecnológico. E aqui são os produtos que a gente compra deles, né? Ok.
E aqui tem um tópicozinho. Eu não concordo com algumas coisas que o livro abordou aqui. Eu vou falar para vocês porque eu não concordo. E aí vocês vejam aí, né? Se vocês vão concordar ou não vão concordar. Mudanças no trabalho. Diz assim: durante muito tempo, a China foi conhecida como um país no qual os trabalhadores eram submetidos às más condições de trabalho, longas jornadas e baixos salários. Isso mudou? Procure aí agora, alguém procure para mim. Quanto é o salário do chinês? Quanto ganha um chinês por mês? Procurem. Qual o salário do chinês? Porque o livro fala como se, tipo, hoje os chineses vivem super bem, né? Eles trabalham, ganham super bem, eles não tem assim milhões de pessoas para pegar meu emprego, que eu sou explorado para fazer aquela tal função. Não tem milhões de pessoas, eu não quero trabalhar mais com isso porque eu estou sendo explorado. Tchau, bebê, tem milhões de pessoas para pegar seu emprego. Tchau. Pode ir embora. Oi? Professora? Oi? Eu tô olhando aqui, o salário aqui, e parece que varia um pouco. Em Pequim é 987 dólares. Aqui, Pequim. 987 dólares, e Shenzhen, 938 dólares, Xangai, 1.131 dólares. Veja em comparação com o Brasil. Procurei em comparação com o Brasil. O salário do chinês, em comparação com o brasileiro. Para ver se tem essa drástica diferença. Porque o livro fala como se uma coisa que essa perspectiva deles trabalharem bastante, ganharem pouco, não ter boas condições de trabalho, como se isso tivesse mudado assim radicalmente, como mostra no livro, né? Quando eu li isso, muitos chineses não têm nem emprego e os que têm muitos são explorados pelo trabalhar demais e sabem que se eles deixarem o emprego tem milhões de pessoas atrás do emprego dele. E ganham pouquíssimo. Pelo que eles produzem, eles ganham pouquíssimo. A gente sabe que os produtos chineses são muito baratos, né? São baratos por quê? Porque a mão de obra é muito barata também. Muito explorada. Então, quando vocês fizerem a pesquisa, me diga, viu? Se esse cenário aqui mudou. Vamos lá. No entanto, com o início da abertura comercial, ocorrida a partir do final dos anos 70, com o governo Deng Xiaoping, criação das ZI, das zonas econômicas especiais, os chineses começaram a modificar essa estrutura. E nas últimas décadas, investiram grandes somas de dinheiro em educação, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Verdade, mas quer dizer que isso melhorou a condição de vida do trabalhador? Quer dizer que eles melhoraram aí a sua renda significativamente? Quer dizer que melhorou a exploração? Que eles não melhorou a exploração, que eles não são explorados mais no trabalho? O livro fala como se, tipo, eles vivem agora num mar de rosas. Agora, a vida do trabalhador chinês é maravilhosa, porque o governo investiu mais em educação, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Para quê? Para o desenvolvimento econômico. É por isso que a gente fala muito que a China e Índia são países que têm populações gigantescas e países que crescem muito em termos econômicos. Mas não quer dizer, isso não reflete a realidade das pessoas daquele país. Eu estou falando de desenvolvimento econômico, que é diferente de desenvolvimento social. São coisas diferentes, né? Tipo, é diferente você dizer, geralmente em países desenvolvidos você vê um desenvolvimento tanto econômico quanto social. As pessoas realmente vivem, têm uma condição de vida melhor. Verdade. Em países como a China, como a Índia, são países que você tem sim um grande desenvolvimento econômico, mas desenvolvimento social, as condições de vida das pessoas, é lá embaixo ainda, certo? Não ganham, não são muito bem remunerados, as condições de trabalho não são boas ainda, enfim, são muito explorados ainda, por isso que são países muito visados por transnacionais, porque mão de obra barata e abundante, certo?
Então, a gente tem que fazer uma leitura crítica a respeito do que a gente lê, porque acaba acreditando naquilo ali sem nem fazer nenhuma, né, pergunta, sem ficar nenhuma interrogação na sua cabecinha, certo? Então, essa realidade aqui, deles realmente eles vêm investindo muito em educação, pesquisa, desenvolvimento e inovação, verdade, para a indústria, para desenvolver a sua economia. Isso não significa dizer que a vida da população está melhorando significativamente. O governo do país também empreendeu políticas de construção de infraestrutura para a indústria, estrada, indústria, ferrovia, indústria, distribuição de energia e sistemas de telefone e internet para a indústria. Em pouco tempo, a produtividade, concordo, a produtividade do trabalhador chinês superior ao do trabalhador brasileiro. Claro, eles são mais explorados. Quer dizer, não é que eles sejam mais explorados, mas eles investiram maciçamente para a indústria para que houvesse, sim, uma maior produção do trabalhador. No caso, o Brasil não investe tanto nisso aqui, em educação, pesquisa, desenvolvimento e inovação, quanto eles investem. Por isso que eles produzem mais. Por isso que o livro vem e diz, a produtividade do trabalhador chinês é maior do que a do brasileiro. Verdade, porque eles investem mais nisso aqui. Verdade. Certo? Não é, eu falei errado, né? Não é que eles produzem mais. Não é que eles são melhores do que a gente em relação à produção. Mas que lá tem um maior investimento, por isso que eles produzem mais. Certo? Consertei aí. Os investimentos em educação e formação profissional permitiram que a China se tornasse rapidamente uma grande exportadora de produtos industrializados em educação e formação profissional, visando o quê? Indústria. E produtora de novas tecnologias. Como o Brasil optou por aplicar menos recursos nos setores estratégicos de qualificação, como nós somos um país que não investe maciçamente em educação de qualidade, em ciência e tecnologia, inovação, em pesquisa, como nós somos um país que vem cortando bolsas de estudos em nível superior, né? Como nós somos um país também que vem aí cortando intercâmbio de pessoas para estudar fora. Nós somos um país que vem deixando as escolas públicas ao léu, né? Que a infraestrutura de muitas escolas não consegue comportar aí a quantidade de pessoas, que falta o básico em escolas, que professores são formados em disciplinas específicas e dão outras, porque muitas vezes aquele estado não quer fazer, o governo, né, dos estados não querem fazer concurso público, enfim, tem muitas coisas para a gente criticar aqui na nossa educação, né? Muita coisa. Então, não conseguiu acompanhar o Brasil, como não investiu menos nesses setores estratégicos de qualificação, não conseguiu acompanhar o ritmo de competitividade dos trabalhadores chineses. Além disso, com as cadeias globais de produção, as empresas transnacionais têm contratado trabalhadores em diferentes regiões do mundo. Aí aqui vem dizendo o quê? Que deveria ser feita uma legislação do trabalho mundial. Como essas transnacionais elas estão espalhadas pelo mundo todo, elas se aproveitam de alguns países, por causa que tem algumas vantagens, tipo China, Brasil, que a mão de obra é barata, deveriam existir algumas leis que são internacionais em relação ao trabalho, para que nenhum trabalhador ele fosse prejudicado. É isso que está falando aqui, nessa última parte. Aqui tem imagens ilustrativas. Se vocês fizerem a pesquisa aí, vão ver, né? O que eu estou dizendo é verdade. Então, para terminar, a presença da China na África. Eu falei que um dos locais que a China mais investe hoje em dia é na África. E não pense que a China investe na África porque ela está se solidarizando com a condição de vida das pessoas. Porque não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E aqui é uma parte que eu vi também muito romantismo, nessa parte finalzinha aqui desse texto, que eu disse ser muito romantismo, isso não existe. Mas, enfim, vamos lá. A gente tem que ler as coisas com um olhar crítico. A China vem investindo muito na África por causa de duas coisas. Recursos energéticos que o país precisa comprar, e principalmente aquele norte da África é muito rico em petróleo e gás natural. E outra coisa é porque eles compram bastante também e retiram bastante matéria-prima, né? Também outra coisa que a China visa são as matérias-primas existentes na África que servem para a produção dos seus produtos industriais. Certo? Então, ela visa isso aí, matérias-primas e fontes de energias. E aqui tem alguns países que ela mais vem investindo. Zimbábue, Gana, Zâmbia, Sudão, Etiópia e Quênia. Países bem pobrezinhos, né? Países que têm uma condição de vida aí que é bem precária. Então, o que é que ela vem fazendo? Instalando empresas, obras de infraestrutura, empreendimentos locais, principalmente nesses países daí, visando aumentar aí a sua extração, né, de fontes de energias e também de matérias-primas. Ok.
Em contrapartida, esses países fornecem para a China matérias-primas e fontes de energia, já falei. Aí eles, por exemplo, tem alguns países onde a China ela constrói pontes, constrói alguns portos, constrói algumas obras de infraestrutura que você pensa, eita, melhorou a condição de vida daquelas pessoas. Verdade. Mas o objetivo não era melhorar a condição de vida daquelas pessoas. O objetivo da China é facilitar o escoamento dos seus produtos de um local para o outro, facilitar a sua produção industrial, né? Esse é o objetivo. O objetivo não é esse negócio romântico, eles querem ajudar. Não é isso. A grande crítica apontada é porque a China ela não troca tecnologia com esses países, não mostra a tecnologia que ela utiliza para esses países onde ela se instala na África, não tem uma troca de tecnologia e grande parte da mão de obra que ela utiliza, mão de obra especializada, que ganha mais, é a mão de obra que vem da própria China e não é utilizada a mão de obra da África, né? A mão de obra do continente africano, que ela utiliza dos países, geralmente é uma mão de obra bem baratinha, mão de obra menos qualificada, né? Uma mão de obra que utiliza muito trabalho braçal, enfim. Então, assim, ela não treina a mão de obra lá para exercerem cargos que as pessoas vão ganhar mais, certo? São as grandes críticas que o livro aponta e que, né, existe de certa forma assim no mundo, né? Que as pessoas criticam. É o olhar crítico em relação a essa atuação da China dentro da África. Ela não troca tecnologia e também não treina a mão de obra lá para eles exercerem funções onde ganhem mais. Grande parte das cabeças, dos cérebros pensantes dessas empresas chinesas vem da própria China. Não é mão de obra africana. Então, né? Enfim. Para alguns, no entanto, essa realidade começou a mudar. Essa é a parte do livro que eu acho que eles colocaram romantizaram isso aqui, sabe? Deu uma romantizada, porque isso aqui é a exceção da exceção. Isso aqui. Olha, para alguns, no entanto, essa realidade começa a mudar. Há casos, parece uma história, era uma vez, há casos de chineses que fixam residência em países africanos após o término de seus contratos de trabalho e passam a prestar serviços comunitários ou dar assessoria aos habitantes locais na abertura e manutenção de empresas. Em muitas localidades, as obras de infraestrutura financiadas pelo governo chinês representam uma melhoria significativa das condições locais. É uma romantização, assim, você vai ver, como eles são bons, né? Muitos chineses já estão permanecendo na África, mesmo após o tempo do seu trabalho ser concluído, eles não voltam para a China, permanecem lá e começam a ajudar os africanos nas estratégias de empresas, como administrar a empresa, como produzir determinados tipos de coisas, começam a ajudar alguns chineses. Se conta, parece, era uma vez um lugarzinho no meio do... É mais ou menos isso, né? Tipo uma historinha que você conta. Mas, enfim, então, são exceções. Embora o livro dê uma romantizada nessa questão. E deu uma romantizada também nessa parte aqui final, onde ele diz que as obras de infraestrutura vêm melhorar as condições de vida locais. Como se fosse uma coisa assim, vixe, bombando, assim, maravilhoso. Porque uma coisa é uma infraestrutura, outra coisa é você dar suporte econômico, fazer políticas públicas para que melhore realmente a vida das pessoas, né, significativamente. Enfim. E a Ana Beatriz terminou. Tem alguma dúvida sobre o tema 4? É um tema complicado? Não, né? Não acho. Não achei um tema complicado. E vocês? Não tenho nenhum. Depois pesquisem, viu? O salário do chinês em relação ao salário do brasileiro. A diferença não é essas coisas todas, não. É um pouquinho. Se vocês não têm dúvida, então fazer o quê, né? Deixa eu ver aqui quem está falando comigo. Para de gravar primeiro. Por parar de gravar, não tem como parar de gravar, não. Quando para de gravar, para tudo. Para a aula. Mas eu vou cortar essa parte final. Eu posto e corto. É o que, Ricardo, que você quer falar? Fale que tem como cortar. É uma dúvida. Aí, pronto, aquela questão que você falou dos países permanentes. Digamos que 2 ou 3 daqueles países decidem criar uma guerra entre si, tá? Os países permanentes.
ONU tem o direito de intervir? Com certeza ela tem que intervir. Ela tem que intervir, porque são os países que decidem sobre conflitos no mundo. Então, imagine que esses países eles querem rivalizar entre si. A ONU tem que entrar e decidir a situação. Tem que decidir. Tem que fazer algum acordo diplomático entre eles. Não pode deixar a bagaça tomar conta, não. Aqui, né? Fala disso. Mas, geralmente, não são países que estão tão próximos, assim. Tem ideais próximos. Mas pode acontecer. Não duvido, não, que isso possa acontecer. Já existe uma guerra comercial, né? Entre os Estados Unidos e a China. Já existe uma guerra comercial entre eles. Mas eles não podem rivalizar muito, assim, porque é tipo assim, eu dependo de você, os Estados Unidos dependem da China e a China depende dos Estados Unidos. Eles são os principais parceiros comerciais um do outro. A China dos Estados Unidos e os Estados Unidos da China. Então, eles não podem dar um de doido, não. Agora não. Agora não. E aí, mais alguma coisa? Estão prontos para fazer o simulado já? Ou quase prontos? Sábado é? O meu simulado? No dia? Não. Começa amanhã? Para vocês começa quando? Quinta. Ah, tá. Então é sexta o meu, né? Não é o segundo dia? Eita, eu nem fiz ainda, viu? Eu tenho que cuidar. Não fiz, não. Eu só fiz o do 8º ano. Ai, Sério, professora? Mulher, você acredita? Mulher, porque tem muita coisa para fazer. Semana passada foi o do médio. Terminou ontem. Aí, tipo, eu passei 2 finais de semana fazendo Professora, você não pode colocar sua resenha para a próxima semana, não? Porque o simulado é dia 19, 20 e 21. E a resenha é até dia 20. Então, é até o dia do meu simulado. É até o dia do meu simulado. De 23 até 23h59 do dia. Complicado, né? Mas, enfim. Deixa eu ver quem está online. Quem que tá aí ainda? Marina tá aí ainda fazendo brigadeiro? Mariana! Oi. Fazendo brigadeiro ainda, mulher? Não, tô fazendo um ovo, tô comendo pouco coisa. Ovo, aí, eita. Annalise tá aí? Sim, Tá. Annalise entrou na segunda aula, foi? foi. Tá certo. Deixa eu ver aqui, só o Zé, quem tava com F. Maria Eduarda, eu não sei ainda. Roberto, entrou? Roberto? Não. Ronaldo entrou? Ronaldo, qual que tá chorando? Eduarda Carolina. Eduarda. Oxe, não coloquei você, não? Eduarda, coloquei, Eduarda. Cadê? Coloquei. Não coloquei Maria Eduarda. Maria Eduarda. Que Ricardo disse que ela tinha trancado. Aí, Ronaldo e Roberto. Na gata tá admirada com o serviço do pedreiro. Quem tá no prejuízo do pedreiro? A gata fica olhando a obra todinha, os pedreiros fazendo e a gata olhando. Tá admirada. Ela tá doida pra pegar alguma coisa, minha filha, essa construção. Já pro pipoca tem, que ela tá batendo aqui na porta. Pera aí, que eu vou ver aqui esse moído. Você colocou a presença em mim, Anne Gabriele? Coloquei. Coloquei, Anne. Ei, tchau. Vai encerrar.